Estamos ao vivo aqui, glória a Deus. Você, não sei de onde você está falando, ou me ouvindo, né? Acompanhando essa programação, mas eu quero declarar para você hoje toda a sorte de bênçãos e de vitórias. Muitas pessoas, né, têm vivido aí preocupadas com tantas coisas, né? E eu quero trazer uma mensagem hoje, usando um tema sobre dúvidas. Será que você já duvidou em algum momento? Você já duvidou? Já teve dúvida permeando o seu coração? Eu quero nesse instante falar sobre isso, sobre dúvida, a insegurança, a incerteza. A dúvida é a grande inimiga da fé. Como lidar com a dúvida? Como superar a dúvida? Tá certo? Eu quero falar sobre isso. Tiago capítulo 1, versículo 6. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, e pode ali acompanhar essa mensagem no nome de Jesus, tá bom? Diz o texto o seguinte, Tiago capítulo 1, versículo 6: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte, ou de um para o outro lado, depende da sua tradução, mas o sentido é o mesmo. E o que nós temos que entender aqui? Se nós queremos alguma coisa, nós devemos pedir com fé, né? Não temos que duvidar, nós temos que confiar. A fé ela é muito, segura, porque a fé é certeza, é convicção, a certeza de coisas que se esperam. Hebreus 11:1 diz isso. Convicção, né? Certeza, nós não temos que ter margem para dúvida. E preste bem atenção, nós precisamos entender que dúvida é oposta à fé, é contrária à fé. Lá no dicionário você pode observar, né, que a pessoa que duvida, né, a pessoa que questiona, a pessoa que não acredita, a dúvida ela tem componentes que levam a pessoa a ficar, questionando. E quantas pessoas elas questionam a Deus, porque dentro dela tem um sentimento de insegurança, dentro dela tem um sentimento que leva essa pessoa a ficar um quanto que preocupada. Como é que eu vou sair dessa? Ela não vê razão, ela não vê saída, ela não vê luz no fim do túnel, e por isso ela questiona, ela fica com medo, tá? Então nós precisamos ultrapassar por cima das dúvidas. Então, para continuar aqui, né, a nossa mensagem, eu gostaria que você atentasse para um detalhe. Atente para um detalhe. Para que a pessoa ela alcance algo, né, ela conquiste algo da parte de Deus, o Senhor Jesus certa vez falou assim: por que sois assim, né, tímidos? Tem um texto que eu queria também tocar, né, nesse momento, lembrando quando Pedro estava caminhando ali sobre as águas. Primeiro aconteceu o seguinte: Jesus na frente, e ele disse que depois iria encontrá-los, e de fato Jesus foi os encontrar caminhando por sobre as águas. Agora imagina à noite isso, e aqueles raios, né, trovões, relâmpagos cortando o meio do mar, o oceano, e de repente vem aquele relance, né,
um homem de branco, presumo, de gritar é um fantasma andando em cima da água, meu irmão, só pode ser um fantasma. E desesperaram. E diz que Jesus disse: olha, sou eu, não temais. Então Pedro disse: é o Senhor mesmo, manda ter contigo por sobre as águas. Até que Pedro desce e vai até o encontro de Jesus. Só que enquanto ele olhava para Jesus, ele conseguia caminhar firmemente. Mas a partir do momento que ele desvia o olhar de Jesus, ele começa a afundar. A fé não é suficiente e ele afunda, ele vai submergindo. Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13, que aqueles que perseverarem até o fim, estes é que serão salvos. Olha que coisa. Hebreus 10, 36 diz também com relação à perseverança: pois sem ela não alcançamos as promessas de Deus. Diz: tendes necessidade de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Você quer alcançar a promessa? Tem que perseverar, tem que ter fé. A fé, ela está atrelada a uma pessoa constante, firme, uma pessoa que não duvida. Pode tudo estar dando errado, mas ela continua acreditando, ela continua confiando. Como vencer então essa dúvida, pastor? Porque qual é a pessoa nesse mundo que não duvida em algum momento? Aí que está o detalhe. Todos têm em algum momento dúvida de algo, porque a gente olha a realidade que nos cerca, nós olhamos aquilo que está à nossa volta, né? E quando vemos que a coisa não está dando certo, aí a gente tende a desanimar. Lembra que eu falei de Pedro andando sobre as águas? Isso é lá em Mateus capítulo 14, e no verso 30, se não falar a memória, em diante, até o 31. Quando ele olhava para Jesus, ele caminhava. Quando ele deixa de olhar para Jesus, ele afunda. Quando ele afunda, Jesus vem, o resgata. E a grande questão e pergunta que Jesus leva a Pedro: por que você duvidou? Por que você duvidou, Pedro? Homem de pequena fé. Peraí, Jesus chamou, ele se responsabiliza. Existem vários tipos de dúvida. A dúvida de escolher uma roupa, a dúvida de escolher uma resposta na hora certa, de fazer uma prova respondendo ao questionário com as respostas certas. Dúvidas são, meu irmão, sempre parte da nossa vida. E o diabo se aproveita dessa dúvida para deixar você naufragar, dizendo: olha, isso é ilógico, é irracional, você está andando sobre as águas, não faz sentido. A dúvida é a porta de entrada do medo. A dúvida, ela paralisa você, ela causa desespero. A dúvida fez Pedro esquecer que o Senhor dos Senhores é que estava chamando ele. O medo também tomou conta de Pedro, e por isso Pedro afunda. Nós não podemos deixar esse sentimento tomar conta de nós. Simplesmente devemos dizer: Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe, e eu creio, e pronto, acabou. Não fique procurando sentido, porque a fé é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Por isso, vença esse medo, esses questionamentos, e acredite. É preciso você enfrentar, é preciso você acreditar. Você lembra de Jairo? Jairo, a filha estava enferma, e ele procura Jesus. E quando Jairo chega lá em Jesus, alguém diz assim: olha, Jairo, não incomoda mais o mestre não, porque a tua filha morreu. Só que Jesus, naquele momento, disse assim: olha, a menina não está morta, mas ela dorme. Aí eu pergunto: você crê em quem? Naqueles que disseram que está morta, ou você crê em mim, Jairo? Foi isso que Jesus tentou dizer naquele momento. E Jairo acredita, entra no quarto,
junto com Jesus, e naquele momento Jesus disse assim: menina, levanta-te. E no mesmo instante a menina se levantou. Oh, que maravilha, hein? É difícil, eu sei que é difícil, mas confie. O Senhor, que depositamos a nossa fé, a nossa confiança, Ele nos torna fortes, nos torna corajosos quando simplesmente confiamos nele. Acredite que em meio à adversidade o Senhor te dará vitória. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Queridos, pois é desse jeito que Deus trabalha. Daqui a pouco eu vou ler aí as mensagens, os comentários, mas eu queria nesse instante oferecer um louvor para você que está aí nos acompanhando, tá certo? Acredite, Deus, Ele está pronto para favorecer aqueles que o buscam em primeiro lugar. Porque quem busca o Senhor em primeiro lugar, com certeza as demais coisas serão acrescentadas. Vamos ouvir Kemily Santos, fica tranquilo, e daqui a pouquinho eu volto com muito mais para você, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hora certa, povo de Deus, 21h36. Não esquece, manda aí o seu pedido de oração, tá? Porque no finalzinho da programação estaremos orando por todos vocês, no nome de Jesus. Canta, Kemily Santos, fica tranquilo. Olá, povo de Deus, graça e a paz. Deixa eu ver aqui quem está conosco. Fernanda, tudo bem? Ô Fernanda, paz, Senhor Jesus. Jocilene dos Anjos, né? Também ligadinha conosco. Um abraço especial. Creia, não desfaleça não, tenha fé, não desfaleça em tempo algum, porque Deus está contigo. O segredo é tão somente se render ao Senhor, confiar na sua palavra, e o mais Ele fará. Gente, eu quero agradecer também a todas as pessoas que têm sempre cooperado com esse trabalho que eu tenho desenvolvido, né? O projeto Semeando a Palavra. A gente recebe a palavra no Facebook, no YouTube. Inclusive, se inscreva lá no nosso canal, tá bom? Inscreva-se e ative o sininho de notificação. Vai lá, dá uma curtida, compartilha com os amigos lá no YouTube, e eu sou muito agradecido por você que tem nos apoiado. Fica na paz, até a próxima oportunidade.